Então vamos falar um pouco mais sobre a vitória do Inter ontem, 1-0 sobre o Ceará no estádio Beira-Rio. A gente falou bastante sobre essa importante vitória na nossa live ontem à noite, nosso pós-jogo, mas eu gostaria nesse conteúdo de elencar algumas questões importantes, tá? Primeiro os pontos positivos e depois os pontos negativos dessa vitória. Sim, porque mesmo na vitória tivemos pontos negativos, sim. Tá? De ponto positivo ontem na vitória, claro, os 3 pontos, por óbvio, né? Sair um pouco mais lá de baixo da tabela, já ultrapassamos o nosso arquirrival, mesmo que nos critérios, mas éramos chacoteados, digamos assim, era motivos de chacota estar atrás do Grêmio, esse time fraco do Grêmio, né? O que importa é crescer na tabela, isso é óbvio, tá? Então os 3 pontos em primeiro lugar é o mais importante, né? Mas algumas atuações individuais também, eu acho que a gente precisa deixar em evidência, tá? Especialmente, o Alan Patrick acho que fez um bom jogo, além do gol fez um bom jogo, bons passes, foi um jogador realmente interessado, marcou, deu aquela carraspana no Carboneiro, né? Depois daquela jogada firulenta do Carboneiro, que acabou deixando o braço e atingindo o jogador do Ceará. Eu acho que aquilo marcou demais a vitória do Inter, porque mostrou realmente que o Alan Patrick pode sim assumir essa bronca de ser o capitão e cobrar os seus companheiros. Acho que ele tem tamanho para isso. Então o Alan Patrick fez um bom jogo também, né? O Victor Gabriel foi bem, né? Mesmo que o Ceará não tenha tanta força ofensiva, acho que o Victor Gabriel fez um bom jogo, tá? Temos a segurança do gol, né? O Rocher, querendo ou não fez grandes defesas, mas é um cara que passa segurança, né, pro sistema defensivo. Eu acho que é importante. O Vitão também foi bem na minha avaliação, tá? Então, mais ou menos os pontos positivos, mais ou menos nesse sentido, tá? Teve a jogada do Borré, a assistência pro gol do Alan Patrick, mas o Borré também errou um gol no início do jogo, poderia ter mudado. O Borré é aquela coisa, né? Não é um cara ruim tecnicamente, não é, mas é um cara que tem que ter muita chance de gol para marcar um gol. Então isso ele precisa melhorar, eu já falei sobre isso aqui no canal. Acho que o Ricardo Matias teria que ter mais chances como titular. Então, os pontos positivos, eu acho que mais ou menos foram esses, tá? Gostaria muito que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acharam de positivo no jogo. E aí os pontos negativos, gente, tem um agravante, tá? Esses pontos negativos, eles vêm corriqueiramente acontecendo, né? Invariavelmente isso acontece nos jogos do Inter e o Roger precisa corrigir urgentemente. Não é porque nós vencemos o Ceará, vencemos o Vitória, 2 vitórias consecutivas, que tá tudo mil maravilha. Não tá. Tem algo, Roger, no time que você precisa corrigir imediatamente. Eu vou citar 2 questões em especial. Poderia citar várias aqui. Tem várias coisas que a gente precisa melhorar, mas 2 em especial. Primeiro, é claro, isso fica evidente, cristalino para todo mundo enxergar, é o Bruno Henrique, né, cara? Não tem como manter o Bruno Henrique com esse futebolzinho jogando no meio campo do Inter como titular. Ah, Marcão, mas não tem ninguém. Cara, azar. Coloca até o Luiz Otávio, faz Thiago Maia e Luiz Otávio, que não vai render menos que o Bruno Henrique. Não tem condição técnica de jogar mais o Inter, condição física de jogar mais o Inter, o Bruno Henrique. Ser titular do técnico Roger Machado. Não adianta o Roger vir na entrevista, defender o Bruno Henrique, tá na dele, tudo bem, tem que defender o seu jogador, mas o Bruno Henrique não consegue desempenhar em alto nível mais com a camisa do Internacional. Chega! Tá na hora do Roger, mesmo na vitória, como eu falei, mudar esta questão. Então, Bruno Henrique tem que ir para o banco, no máximo no banco. Acho que, inclusive, Bruno Henrique poderia ser negociado, enfim, mas eu acho que não. Vai terminar o contrato dele agora no final do ano e vai embora. Com certeza vai embora, tá? Então, Bruno Henrique não pode ser titular mais. Coloca qualquer um lá. Coloca o Luiz Otávio, coloca, sei lá, improvisa alguém ali, né? Mas o Bruno Henrique não pode, tá? É a minha avaliação, gostaria da sua opinião depois aqui nos comentários. E a segunda questão importante é que o Roger precisa parar de achar que o Carboneiro é o Neymar. O Carboneiro é o Cristiano Ronaldo. Não. O Carboneiro é um jogador absolutamente comum na minha avaliação. Ele é importante. Pode ser importante? Pode. Mas ele não pode jogar na esquerda, onde o Wesley joga mais, rende mais, já provou isso no Inter. O Wesley é o nosso melhor atacante pelos lados que a gente tem. Não está numa boa fase, não está. Mas ele rende melhor pela esquerda. Então tu coloca o melhor atacante que tu tem pela esquerda. E o Carboneiro não é tudo isso para estar à frente do Wesley, ou jogar na do Wesley. O Carboneiro que joga na direita. Não me interessa se o Carboneiro não vai render como ele rende na esquerda, que não jogou nada o Carboneiro ontem.
Com exceção de um passe que ele deu, acho que foi até pro Bruno Henrique no início do jogo, tá? Não jogou absolutamente nada de novo. O que enxergaram no Carboneiro? Ah, é o novo craque. Pô, gente, pelo amor de Deus, gente. Coloca o Wesley na ponta esquerda, onde ele rende mais. Deixa o Carboneiro, se quer escalar o Carboneiro, coloca na direita. E dane-se se ele não é a posição que ele quer, que ele melhor joga, a posição que ele gosta de jogar, a posição preferida. Quem é o Carboneiro na fila do pão? Com todo respeito ao jogador, o que ele ganhou com a camisa do Inter? Ele era reserva do Racing, meu velho. Não pode virar a última bolacha do pacote no Inter. Coloca o melhor atacante que tu tens na esquerda, onde ele gosta de jogar, onde ele rende mais, Roger. Que é o Wesley. E o Carboneiro, se quiser escalar o Carboneiro, coloca ele na direita. São duas coisas que o Roger precisa mudar imediatamente. Eu tô falando na vitória, porque é muito fácil falar na derrota, né? Criticar na derrota. Eu tô falando na vitória. Isso salta aos olhos dos torcedores, aqueles que não tem uma venda na frente. Bruno Henrique como titular, um absurdo. E o Carboneiro jogando na esquerda, ao invés de colocar o melhor jogador que tu tem no ataque, que é o Wesley, na esquerda, onde ele rende mais. É a minha opinião, tá? Se você discorda de mim, fica à vontade, com a educação, para colocar aqui nos comentários. Roger, é muito melhor tu corrigir algumas questões na vitória do que na derrota. Então, abre o teu olho na minha avaliação já contra o Santos, agora no meio de semana. Muda isso aí. Tu vais ver que o Inter vai render e vai render bem mais. Essa é a minha opinião. Deixa o teu comentário aqui embaixo se você concorda, discorda, que é muito importante o teu comentário aqui no canal. Beleza?